Você já parou para pensar que, muitas vezes, aquilo que te impede de avançar não é o que acontece lá fora, mas o que acontece aqui dentro, na sua mente? Eu sei que essa frase pode soar comum, mas se você ficar comigo até o final deste vídeo, vai perceber que ela carrega um peso real, transformador, capaz de mudar completamente a forma como você encara a vida. O título que você viu, "O limite está na sua mente", não é apenas uma frase de efeito. É um convite. Um convite para olhar para si mesmo de um jeito que talvez você nunca tenha olhado antes. Pensa comigo, quantas vezes você já desistiu de algo antes mesmo de tentar? Quantas vezes você olhou para uma oportunidade, para um sonho, para uma mudança que desejava, mas disse a si mesmo: "Não dá, eu não consigo, não é para mim"? E veja, eu não estou falando de preguiça ou falta de vontade. Estou falando daquele bloqueio silencioso que acontece dentro da cabeça, como se uma voz interna te lembrasse das suas falhas, dos seus medos, ou até de histórias antigas que te fizeram acreditar que você não é capaz. É sobre isso que vamos conversar aqui. Quando digo que o limite está na sua mente, eu não estou negando que existem dificuldades reais, externas. Todos nós enfrentamos problemas, desafios financeiros, emocionais, familiares, profissionais. Mas perceba algo: a forma como você encara esses obstáculos, como você responde a eles, depende totalmente de como sua mente foi treinada, de como suas crenças foram formadas, de como você interpreta a si mesmo e ao mundo. O mesmo obstáculo que paralisa uma pessoa pode ser o trampolim para outra. A diferença está onde? Dentro da mente. Quero que você lembre de uma situação simples do seu dia a dia. Pode ser na sua infância, adolescência ou até recentemente. Pense em algo que você acreditava que não conseguiria fazer. Talvez andar de bicicleta, falar em público, cozinhar um prato, aprender algo novo, ou até mesmo mudar de emprego. Antes de começar, a sensação era de que seria impossível. Mas, quando você se permitiu tentar, quando deu o primeiro passo, percebeu que não só era possível, mas que você poderia se superar. Essa memória, por mais simples que seja, já é a prova de que o limite nunca esteve naquilo em si, mas no que você acreditava sobre si mesmo. Agora, deixa eu te contar uma história. Certa vez, um treinador de cavalos contou que, desde pequenos, eles amarram os potros em uma estaca firme no chão. No começo, os animais puxam, se debatem, tentam se soltar. Mas, como são pequenos, não conseguem. Depois de muito esforço e repetidas tentativas, eles desistem. E mesmo depois de adultos, mesmo sendo fortes o bastante para arrancar a estaca com facilidade, eles não tentam mais. Eles acreditam que não podem. Essa é uma metáfora poderosa para a forma como nós, seres humanos, vivemos. Quantas vezes você está preso a uma corda que já não te segura mais, mas que você insiste em acreditar que ainda é invencível? A verdade é que sua mente pode ser a sua maior aliada ou a sua maior prisão. Quando você acredita que não pode, seu cérebro encontra todas as justificativas para te provar isso. Mas quando você acredita que pode, ele abre espaço para enxergar possibilidades. Não é mágica, é foco. É percepção. É a forma como você decide olhar para si mesmo e para a vida. E é exatamente nesse ponto que eu quero te convidar a refletir: quais são os limites que você tem carregado dentro da sua mente? Talvez você se convenceu de que não é inteligente o suficiente, bonito o suficiente, forte o suficiente, merecedor o suficiente. Talvez alguém lá atrás te disse que você não ia conseguir, e você acreditou. Talvez você mesmo, em algum momento de dor, tenha repetido tantas vezes "eu não consigo" que isso virou uma verdade dentro de você. Mas e se essa não for a verdade? E se tudo isso não passar de uma corda solta, que você pode romper quando decidir dar um passo adiante? Olha, eu sei que pode não ser fácil encarar isso. Afinal, estamos falando de crenças que às vezes foram construídas ao longo de anos, décadas, pela sua história, sua família, suas experiências. Mas aqui vai uma boa notícia: crenças não são prisões perpétuas. Elas podem ser questionadas, revistas, substituídas. O simples ato de perceber que você tem carregado um limite que não é real já é o primeiro passo para se libertar dele. Quero propor um exercício rápido agora.
Pense em uma área da sua vida em que você sente que está travado. Pode ser no trabalho, nos relacionamentos, nos estudos, na saúde, no seu crescimento pessoal. Escolha uma. Agora, pergunte-se: qual é a frase que eu digo para mim mesmo sobre essa área? Talvez seja: eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não mereço, eu não sou capaz. Identifique essa frase. Agora, questione: isso é realmente verdade, ou é apenas algo que eu repeti tantas vezes que virou automático? Será que se eu mudar essa frase, se eu mudar a forma como me vejo nessa área, eu não conseguiria dar um passo diferente? Esse exercício é simples, mas poderoso, porque traz consciência. E a consciência é o primeiro movimento para mudar. Quando você percebe o limite, você tem escolha. E quando tem escolha, você tem poder. Agora, deixe eu abrir meu coração com você. Muitas vezes, nós esperamos que as mudanças venham de fora. Que alguém nos apoie, que o ambiente mude, que as circunstâncias melhorem. Mas e se eu te dissesse que, mesmo sem mudar nada lá fora, você já pode começar a mudar sua vida mudando aqui dentro? Essa é a chave. Quando você muda a forma de pensar, a forma de se enxergar, você começa a se comportar diferente, e aí sim o mundo ao seu redor começa a se transformar. É por isso que eu quero que você fique até o final deste vídeo. Porque eu não quero apenas te inspirar com palavras bonitas. Eu quero te entregar ferramentas, reflexões e pequenas práticas que você pode aplicar hoje, agora, na sua rotina, para começar a romper esses limites invisíveis. E se você está comigo até aqui, isso já mostra algo muito importante: você tem sede de mudança. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque, em algum lugar dentro de você, sabe que pode mais, que merece mais, que nasceu para viver além do que tem vivido. E eu quero caminhar com você nessa jornada. Por isso, já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque esse é só o começo. Toda semana vamos ter conteúdos que vão mexer com a sua forma de pensar, sentir e agir. E eu quero que você faça parte disso. Mas voltando, perceba como nossa mente funciona. O cérebro tem uma característica chamada neuroplasticidade. Isso significa que ele é capaz de mudar, de se adaptar, de criar novos caminhos. Ou seja, não importa quantos anos você tenha vivido com determinadas crenças, você sempre pode reprogramar sua mente. E essa reprogramação começa com pequenas escolhas. É como um músculo: quanto mais você treina, mais forte ele fica. Quanto mais você pratica novos pensamentos, novas atitudes, mais eles se tornam naturais. Talvez você esteja se perguntando: mas como começar? A resposta é: comece pequeno. Não espere uma transformação gigantesca de um dia para o outro. Comece por perceber os pensamentos que limitam você. Quando eles aparecerem, respire fundo e questione: isso é verdade ou é só um limite que minha mente criou? Só esse ato de questionar já começa a enfraquecer a força da crença limitante. Eu lembro de um momento em que precisei colocar isso em prática. Eu tinha um desafio profissional, um projeto que parecia grande demais para mim. Minha primeira reação foi pensar: eu não vou dar conta. Mas eu decidi não parar nesse pensamento. Eu questionei: será que é verdade que eu não vou dar conta? Ou será que é só medo? E se eu tentar e não der certo, ainda assim eu vou aprender algo? Esse simples diálogo interno me deu coragem para dar o primeiro passo. E, no final, eu não só consegui, como cresci muito mais do que imaginava. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje: você não precisa esperar se sentir 100% pronto para agir. A prontidão muitas vezes vem depois da ação, não antes. Quando você dá o primeiro passo, descobre que pode continuar. O limite está na sua mente, mas a força para ultrapassá-lo também está lá. Agora eu quero que você imagine algo comigo. Imagine que você está diante de um muro. Ele parece alto, intransponível. Você olha para cima e pensa: nunca vou conseguir passar. Mas aí, ao se aproximar, percebe que o muro é apenas uma sombra projetada. Ele parece grande, mas na verdade é só uma ilusão. Quantos dos seus limites não são exatamente assim? Sombras criadas pela sua mente, que parecem gigantes,
mas que na verdade desaparecem quando você decide enfrentá-las de perto. E é aqui que entra a sua escolha. Você pode continuar vivendo sob a sombra desses limites, ou pode decidir dar um passo diferente hoje. Não amanhã, não semana que vem, mas hoje. E o primeiro passo é esse: reconhecer que o limite está na sua mente. Talvez você esteja se perguntando se realmente é possível mudar algo tão profundo, já que parece que esses limites sempre fizeram parte de você. Mas pensa comigo, você nasceu sem eles. Quando era criança, você não tinha medo de tentar. Aprender a andar, a falar, a correr, a explorar o mundo. Você caía, chorava, levantava e tentava de novo. Não havia naquela fase o pensamento automático de não consigo, não sou capaz, não vai dar certo. O que aconteceu então? Aconteceu que a vida, as pessoas, as experiências foram colocando camadas sobre você. Camadas de medos, de julgamentos, de comparações, de críticas. E, sem perceber, você foi acreditando que não era capaz de tantas coisas que, no fundo, sempre poderia realizar. É como se a gente fosse uma tela em branco, cheia de possibilidades, mas ao longo do tempo alguém fosse rabiscando por cima, desenhando contornos que não são nossos, escrevendo frases que não são nossas verdades, e nós fossemos aceitando aquilo como definitivo. Só que não é. A tela ainda é sua, e você pode reescrevê-la a qualquer momento. Talvez alguém já tenha dito para você que você não tinha talento, que não era bom o bastante, que nunca iria conseguir algo. Talvez isso tenha vindo de pessoas próximas, até da sua família, da escola, de colegas, de chefes. E eu sei como isso pode ser doloroso. Porque quando alguém que você respeita ou ama planta uma semente de dúvida na sua mente, essa semente pode crescer e se transformar em uma floresta inteira de inseguranças. Mas reflita, será que essa voz externa realmente tinha autoridade para definir quem você é e até onde pode ir? Será que, no fundo, ela não estava apenas refletindo as próprias limitações daquela pessoa? O limite está na sua mente, e muitas vezes esse limite entrou pela porta da voz de outra pessoa. Mas isso não significa que ele precise continuar aí. Você tem o poder de abrir essa porta e deixar sair tudo aquilo que não serve mais. Pense numa situação prática. Imagine que você queira começar algo novo, aprender um idioma, abrir um negócio, mudar de carreira, iniciar um hábito de saúde. No começo, a mente vai trazer todos os cenários negativos possíveis. Vai ser difícil, vai demorar, você pode fracassar, vai ser julgado. E sabe por que ela faz isso? Porque a mente foi programada para te proteger, para evitar riscos. Mas o que ela chama de proteção, muitas vezes é apenas estagnação. É você preso em uma zona de conforto que já não te serve mais. Eu quero que você entenda que a zona de conforto não é confortável de verdade. Ela é só familiar. E o que é familiar nos dá a falsa sensação de segurança. Mas dentro dela, você não cresce, não se expande, não descobre seu verdadeiro potencial. Então, quando você começa a sair dela, o desconforto aparece. A mente grita, pede para voltar. Mas se você persevera, algo mágico acontece, aquilo que era desconfortável começa a se tornar o novo normal. Você expande os limites da sua mente e descobre que podia mais do que imaginava. Talvez você já tenha sentido isso em alguma área da sua vida. O primeiro dia em um novo trabalho, em uma nova atividade física, em um novo relacionamento. No começo, parecia estranho, difícil. Mas, com o tempo, aquilo se tornou parte de quem você é. Essa é a prova de que os limites são flexíveis. Eles se movem conforme você decide se mover. Agora, eu quero trazer uma reflexão ainda mais profunda. Quantas vezes você já adiou algo importante esperando se sentir pronto? Quantas vezes disse: quando eu tiver mais tempo, eu começo, quando eu tiver mais dinheiro, eu faço, quando eu estiver mais confiante, eu tento. Esse é um dos maiores limites que a mente cria, a ilusão da prontidão. E a verdade é que você nunca vai se sentir totalmente pronto. A prontidão não vem antes, ela vem depois da ação. É no movimento que você encontra a confiança. É no fazer que você descobre a capacidade. Eu sei que essa ideia pode parecer desafiadora, mas pensa comigo,
Se você esperar se sentir pronto para tudo, talvez passe a vida inteira esperando. Enquanto isso, pessoas que decidiram agir mesmo com medo, mesmo com dúvidas, avançam, aprendem, crescem. Não porque eram melhores, mas porque decidiram não deixar que o limite da mente fosse maior que a vontade de viver algo novo. E é por isso que eu quero reforçar com você: não se trata de negar os medos, as inseguranças, os pensamentos limitantes. Eles vão aparecer. Sempre. A questão é o que você faz quando eles aparecem. Você pode acreditar neles e parar, ou pode enxergá-los como sinais de que está indo em direção ao crescimento. Porque onde há medo, há oportunidade. Onde há dúvida, há espaço para aprendizado. Onde há desconforto, há expansão. Quero propor outro exercício simples, mas muito poderoso. Pegue uma folha de papel ou apenas mentalize. Escreva ou pense em uma frase que você costuma repetir para si mesmo que te limita. Pode ser: não consigo, não tenho tempo, não tenho sorte, não mereço. Agora, reformule essa frase em uma versão que te libere. Por exemplo, em vez de não consigo, diga: posso aprender a fazer isso. Em vez de não tenho tempo, diga: posso organizar minhas prioridades. Em vez de não tenho sorte, diga: sou responsável pelas oportunidades que crio. Em vez de não mereço, diga: sou digno de viver o melhor da vida. Pode parecer um detalhe pequeno, mas as palavras que você usa para falar consigo mesmo moldam a forma como você age. Se você mudar a linguagem, você muda a percepção. E se mudar a percepção, você muda a realidade. Eu lembro de um amigo que sempre dizia: eu não tenho cabeça para aprender inglês. Ele repetia isso tantas vezes que se tornou quase uma identidade para ele. Até que um dia, por necessidade no trabalho, ele começou a se expor ao idioma todos os dias, mesmo sem confiança. E em poucos meses já estava se comunicando. O que mudou? Não foi o cérebro dele. Foi a crença. Ele deixou de dizer não tenho cabeça e começou a dizer posso aprender. Essa mudança abriu espaço para o progresso. E é isso que eu quero que você entenda: a mente acredita no que você diz a ela. Se você diz não consigo, ela vai trabalhar para confirmar isso. Se você diz posso aprender, ela vai buscar meios de tornar isso realidade. Por isso, cuide das palavras que planta dentro de si. Talvez nesse momento você esteja se lembrando de várias situações em que se limitou. E pode até estar sentindo um certo arrependimento. Mas eu quero te dizer algo: não use essa consciência para se punir, mas para se libertar. Se até aqui você acreditou em limites falsos, tudo bem. O que importa é o que você vai fazer daqui em diante. Você não está atrasado, não está em falta. Você está no momento exato em que precisava estar para ouvir essa mensagem e decidir fazer diferente. E se você está sentindo esse chamado, eu quero reforçar: aproveita para se inscrever no canal, porque essa jornada não termina aqui. Esse vídeo é apenas o começo de uma caminhada em que, juntos, vamos derrubar muros invisíveis e construir uma vida mais plena, mais livre e mais consciente. Voltando à nossa reflexão, sabe qual é a armadilha mais comum? É achar que limite é destino. Que porque você nunca conseguiu até agora, nunca vai conseguir no futuro. Mas isso não é verdade. O que você não conseguiu até agora foi porque estava agindo com as crenças de antes. Mas se você mudar as crenças, mudar a forma de pensar, automaticamente vai mudar as ações e, consequentemente, os resultados. O futuro não precisa repetir o passado. Ele é moldado pelo que você decide acreditar e fazer hoje. Eu gosto de pensar que nossa mente é como um jardim. Se você planta sementes de dúvida, medo, insegurança, vai colher frutos de estagnação. Mas se planta sementes de coragem, fé, persistência, vai colher frutos de crescimento. A questão é: o que você tem regado dentro de si? Porque o que você rega, cresce. Se você rega a crença de que não pode, essa crença se fortalece. Se você rega a crença de que pode, ela também cresce. E eu não estou aqui para te dizer que é fácil. Não é. Mas é simples. Simples porque começa por perceber, questionar e escolher. Perceber os limites, questionar se são reais, escolher substituí-los por novas crenças.
Esse é o processo. Agora imagine como seria sua vida se você começasse a aplicar isso de forma prática. Imagine olhar para cada situação e se perguntar: o que está me limitando é real ou é apenas uma crença da minha mente? Só essa pergunta pode abrir portas que você nem imagina. E é exatamente isso que eu quero que você comece a fazer a partir de hoje. Talvez, até aqui, você já esteja percebendo que muitos dos muros que pareciam intransponíveis eram, na verdade, construídos pela sua própria mente. Mas eu quero ir ainda mais fundo com você. Quero que pense no seguinte: se sua mente tem o poder de criar limites, ela também tem o poder de derrubá-los. E isso significa que dentro de você já existe a força necessária para transformar a sua vida. Não é algo externo que precisa acontecer. É uma escolha interna. E eu sei que talvez nesse momento uma parte sua esteja dizendo: mas eu já tentei mudar antes e não consegui. Eu quero que você saiba que isso não é uma prova de que você não pode mudar. É apenas uma prova de que talvez você tenha tentado do jeito errado, ou desistido cedo demais. O processo de transformação não é linear, ele envolve tentativa, erro, ajuste, persistência. O importante não é não cair, mas levantar uma vez a mais do que caiu. Pense na imagem de uma criança aprendendo a andar. Ela cai dezenas de vezes, mas nunca desiste. Por que não existe na mente dela a crença de que cair significa fracassar? Para ela, cair é apenas parte do processo. É isso que eu quero que você recupere, a mentalidade de aprendizado, em vez da mentalidade de fracasso. Talvez você esteja preso na ideia de que falhar uma vez significa que não vale a pena tentar de novo. Mas a falha não é o fim. A falha é informação. Ela mostra o que não funcionou, e abre espaço para ajustar e tentar de novo. Se você conseguir enxergar suas falhas como degraus, em vez de muros, vai perceber que cada uma delas te aproxima do resultado que deseja. Agora, deixe eu compartilhar uma metáfora. Imagine que você está diante de uma porta trancada. Você tenta abrir com uma chave, mas ela não funciona. Você tenta de novo, força, insiste, e nada. A maioria das pessoas, nesse ponto, desiste. Mas algumas percebem: talvez eu esteja apenas usando a chave errada. Isso não significa que a porta não possa ser aberta. Significa apenas que preciso encontrar outra chave. Assim é com a vida. Se um caminho não funcionou, se uma tentativa não deu certo, não é sinal para desistir, é sinal para procurar outra forma. O limite não está na porta, está na sua insistência em usar sempre a mesma chave. E quando você entende isso, percebe que sempre há possibilidades. Sempre há escolhas. Sempre há novas chaves. Basta se permitir procurar. Quero que você faça agora mais uma reflexão prática. Escolha uma área da sua vida em que você sente que já tentou várias vezes e não conseguiu avançar. Pode ser emagrecer, mudar de emprego, melhorar um relacionamento, desenvolver uma habilidade. Agora pergunte-se: será que eu estava insistindo na mesma chave? Será que não existem outras formas, outras estratégias, outras pessoas que podem me ajudar? Será que eu não estava preso em um único jeito de fazer, quando na verdade poderia explorar novos caminhos? Essa simples mudança de perspectiva pode abrir portas enormes. Porque a verdade é que quase nunca o problema é você. O problema está na estratégia que você usou. E se mudar a estratégia, você muda o resultado. E eu sei que você pode estar pensando: mas eu tenho medo de tentar e falhar de novo. E eu te entendo. O medo da frustração, o medo do julgamento, o medo da rejeição. Todos nós sentimos isso. Mas olha só, sentir medo não significa que você não pode agir. Significa apenas que você está indo em direção a algo que importa. O medo é a prova de que você está se movendo para fora da zona de conforto. E é exatamente aí que a transformação acontece. Porque se você permanecer apenas nos lugares em que não sente medo, você permanece nos lugares em que nada muda. O medo, portanto, é um sinal de que você está crescendo. Então, em vez de fugir dele, aprenda a usá-lo como bússola. Eu quero propor um exercício simbólico agora. Pense em algo que você gostaria de fazer, mas que tem evitado por medo.
Algo pequeno, não precisa ser grandioso. Talvez ligar para alguém, começar uma atividade, falar em público em uma reunião. Agora imagine que você está prestes a fazer isso. Sinta o medo. Reconheça ele. E diga para si mesmo: eu posso sentir medo e, ainda assim, agir. Essa frase é libertadora, porque mostra que o medo não precisa ser um limite, ele pode ser apenas um acompanhante na sua caminhada. E lembre-se, coragem não é a ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Quero que você pense também na seguinte cena: um pássaro pousa em um galho fino. Ele não confia no galho, ele confia nas suas asas. Se o galho quebrar, ele pode voar. Assim deve ser com você. Não confie apenas nas circunstâncias externas, confie na sua capacidade interna de lidar com elas. Porque, no final das contas, o limite não está no galho, está na sua mente. E olha, se até aqui você está sentindo que esse conteúdo faz sentido, que está mexendo com você de alguma forma, eu quero reforçar o convite: inscreva-se no canal. Esse é apenas o começo de uma série de conteúdos que vão te ajudar a expandir sua mente, derrubar limites e viver com mais clareza e propósito. E eu quero muito que você esteja junto nessa jornada. Voltando, existe um detalhe que poucos percebem. Quando você acredita que não pode, você nem tenta. E quando não tenta, cria uma prova para si mesmo de que realmente não pode. É como um ciclo vicioso. Mas quando você decide tentar, mesmo sem garantias, você abre espaço para quebrar esse ciclo. O simples ato de agir já começa a construir novas evidências internas de que você é capaz. Então, eu quero te convidar a dar um passo prático ainda hoje. Escolha algo pequeno que você vinha adiando por acreditar que não podia. Pode ser organizar um espaço da casa, pode ser iniciar uma leitura, pode ser dar o primeiro passo em um projeto. Algo simples, mas significativo. Faça isso ainda hoje, e depois observe a sensação de ter conseguido. Essa pequena vitória vai mostrar à sua mente que você é capaz, e abrir espaço para vitórias maiores. Eu sei que parece simples, mas é assim que grandes mudanças acontecem, com pequenos passos consistentes. Cada passo derruba um limite, cada limite derrubado amplia sua visão, cada visão ampliada transforma a sua vida. E, no fundo, é isso que significa dizer que o limite está na sua mente. Não é negar as dificuldades externas, mas reconhecer que você tem dentro de si a força para enfrentá-las. É entender que a vida não vai ser perfeita, mas você pode ser maior do que qualquer obstáculo. É perceber que o que te prende não é o mundo, mas as correntes invisíveis que você mesmo carrega. E que você pode escolher soltar essas correntes a qualquer momento. Talvez agora seja o momento de você se perguntar: quais correntes eu vou decidir soltar hoje? Quais crenças, quais frases, quais histórias que não me servem mais eu vou deixar para trás? Essa escolha é só sua. E o simples fato de estar aqui, ouvindo essas palavras, já mostra que você está pronto para começar. E para encerrar esse nosso primeiro bloco de jornada, eu quero deixar uma imagem marcante. Imagine-se em frente a um espelho. Mas, em vez de ver apenas o reflexo do que você acredita ser, imagine que por trás desse reflexo existe uma versão sua maior, mais livre, mais confiante. Essa versão já existe. Ela não é um sonho distante. Ela é você, sem os limites que sua mente criou. E a partir de hoje, cada escolha que você fizer pode te aproximar dessa versão. Então, lembre-se sempre: o limite está na sua mente. E se ele está na sua mente, você também pode tirá-lo de lá. Você já percebeu que muitas vezes passamos a vida acreditando que precisamos de uma permissão externa para mudar? Como se fosse necessário que alguém nos dissesse: agora você pode, agora você é capaz, agora você merece. E o mais curioso é que, no fundo, a única permissão que precisamos é a nossa. O limite está na sua mente porque, na maioria das vezes, você está esperando um sinal do mundo para fazer o que, no fundo, já sabe que pode fazer. Quero te convidar a imaginar uma situação, uma porta enorme, fechada diante de você. Você passa dias, meses, anos olhando para essa porta, esperando que alguém apareça com a chave. Mas o que você não percebe é que a chave sempre esteve no seu bolso.
Você só não teve coragem de colocar na fechadura e girar. A vida é assim. Quantas portas estão diante de você agora, portas que parecem inalcançáveis, mas que poderiam se abrir se você simplesmente aceitasse usar a chave que já está em suas mãos. E talvez você esteja pensando, mas e se eu abrir a porta e não gostar do que encontrar? Esse é um dos grandes medos que carregamos. O medo de que o desconhecido seja pior do que o conhecido. E é por isso que muitas vezes permanecemos em situações que nos fazem mal, porque o sofrimento conhecido parece mais suportável do que a incerteza. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não existe crescimento sem atravessar o desconhecido. O que você chama de escuro hoje pode ser exatamente o caminho para a luz que você procura. Eu sei que não é fácil lidar com essa sensação de insegurança. A mente gosta de controlar, gosta de saber o que vai acontecer, gosta de previsibilidade. Mas a vida real não funciona assim. A vida real é feita de incertezas, de mudanças, de surpresas. E isso não precisa ser uma ameaça, pode ser uma oportunidade. Quando você aceita que não controla tudo, descobre que pode controlar a forma como responde. E isso muda tudo. Pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que transformaram suas vidas não porque tudo deu certo, mas porque aprenderam a responder diferente ao que deu errado? O que diferencia alguém que se levanta de alguém que permanece no chão não é a ausência de quedas, mas a decisão de levantar. É a escolha de não deixar que a mente transforme um tropeço em condenação. E aqui está um segredo: toda vez que você encara algo que acredita ser impossível e decide dar um passo, você cria uma nova referência dentro de si. Essa referência é como uma prova viva de que você pode mais do que imaginava. E, pouco a pouco, sua mente começa a acreditar no que antes parecia impensável. É como se você fosse reprogramando sua própria identidade. Deixe eu compartilhar outra metáfora. Imagine que você está em um quarto escuro há muito tempo. Você já se acostumou com a escuridão, conhece cada canto de cor, anda com cautela, evita se arriscar. Mas, de repente, alguém abre uma janela e entra um fio de luz. No início, essa luz incomoda, porque seus olhos estavam acostumados ao escuro. Mas, à medida que você se acostuma, percebe o quanto aquele ambiente era limitado. E então, quando vê a porta aberta e a possibilidade de sair para um espaço amplo e iluminado, descobre que todo o tempo que passou no quarto escuro foi apenas uma ilusão de segurança. É isso que acontece quando você decide desafiar os limites da sua mente. No começo, parece desconfortável. Você se sente exposto, vulnerável, até assustado. Mas, com o tempo, percebe que estava vivendo pequeno demais. E que existe um mundo inteiro esperando por você do lado de fora. Talvez, agora mesmo, você esteja nesse quarto escuro em alguma área da sua vida. Talvez no trabalho, em um relacionamento, na forma como se enxerga. E esse vídeo está sendo a janela aberta que deixa entrar um fio de luz. Você pode escolher fechar os olhos e fingir que nada mudou, ou pode escolher se acostumar com a luz e se preparar para sair. Essa escolha é sua. E é justamente nesse ponto que eu quero te convidar a uma prática final. Pegue novamente uma folha de papel ou apenas feche os olhos e imagine. Escreva ou visualize 3 limites que você sente que a sua mente tem colocado em você. Podem ser frases, crenças, medos. Agora, ao lado de cada um, escreva ou imagine uma ação pequena, prática e possível que você pode fazer ainda hoje para desafiar esse limite. Não precisa ser nada grandioso. Se você acredita que não consegue falar em público, sua ação pode ser gravar um áudio curto para si mesmo. Se acredita que não consegue mudar de carreira, sua ação pode ser pesquisar sobre uma área que te interessa. Se acredita que não tem tempo, sua ação pode ser dedicar apenas 10 minutos para algo importante. A ideia não é vencer o limite de uma vez, mas provar para si mesmo que você pode dar passos, que você pode agir, que você não precisa ser refém da sua mente. E aqui eu quero reforçar algo muito importante: você não está sozinho nessa jornada. Cada pessoa que já se transformou, que já conquistou algo, que já viveu além do que acreditava possível, passou por esse processo de encarar os próprios limites internos. E se elas conseguiram, você também pode. E é por isso que eu quero te convidar a continuar caminhando comigo.
Este vídeo é só o começo. Toda semana teremos conteúdos que vão te ajudar a desafiar sua mente, a expandir sua visão, a viver de forma mais livre e consciente. Então, se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa as notificações e se prepare para mergulhar cada vez mais fundo nesse processo. Porque, no fim das contas, o que vai definir a sua vida não é o que o mundo diz que você pode ou não pode. Não é o que aconteceu no seu passado, não são as críticas ou as comparações. O que vai definir a sua vida é aquilo que você escolhe acreditar sobre si mesmo. E se você escolher acreditar que pode, que é capaz, que merece, então nada vai te segurar. Lembre-se sempre, o limite está na sua mente. E se ele está na sua mente, você tem o poder de mudá-lo. Você não precisa esperar um momento perfeito, nem a aprovação de ninguém. O momento é agora. A permissão é sua. A chave está no seu bolso. Então, quando este vídeo terminar, não deixe que ele seja apenas uma inspiração passageira. Pegue uma das ações que você escreveu e faça. Ainda hoje. Prove para si mesmo que você pode. Porque cada pequena prova vai construir dentro de você uma certeza maior. E essa certeza vai abrir caminhos que você nem imaginava possíveis. E eu quero estar ao seu lado nessa caminhada. Por isso, compartilhe nos comentários qual limite você vai começar a desafiar hoje. Eu quero saber, quero acompanhar, quero que esse espaço seja um lugar de transformação real, onde cada um que assiste não apenas se inspira, mas age. Porque, no fim, é isso que importa, ação. Não basta entender que o limite está na sua mente. É preciso escolher ultrapassá-lo. E essa escolha está diante de você agora. Então, respire fundo, olhe para si mesmo com coragem, e dê o primeiro passo. Eu acredito em você. E quero ver você acreditar também.